Assim, ó, estar preparado para a vida em todos os setores da vida é estudar, e isso significa uma mudança de vida, não só profissional, mas uma mudança pessoal. Você vai saber lidar, inclusive, com as tuas dores da vida, né? Eu costumava dizer para os meus alunos, né? Desculpa aqui pegar esse espaço como professor, sim. Eduardo. A vida é densa, a vida é tensa e a vida é intensa. Para você suportar a vida densa, tensa e intensa, tu tens que estar preparado. E preparado só tem um jeito. Vai estudar. Sim. Vai estudar. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje, para esse bate-papo, o nosso convidado é um expert reconhecido em Direito Empresarial e M&A, com mais de 30 anos de experiência no atendimento de empresas dos mais diversos setores, um dos maiores escritórios do sul do Brasil em fusões e aquisições e com forte atuação no setor de tecnologia, inclusive, que é o que nos conectou. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço o convite, Eduardo. Desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender de quando estiverem nos assistindo, a todos aí do outro lado. Agradecer realmente a possibilidade de estar aqui e ter o nosso momento de troca aí de ideias, de conhecimentos. Isso me agrada bastante. Muito bom estar aqui. Professor, né? Professor, contribuí com a minha atividade acadêmica por 16 anos, né? Lecionei na Sociesc, na Unisociesc, lecionei na FCJ, lecionei Direito para o pessoal de tecnologia, né? Eu dava aula de Direito no curso de bacharelado em Sistemas de Informação. Aliás, diga-se de passagem, a primeira turma de bacharelado em Sistemas de Informação da Sociesc, né? Eu fui professor deles, fui paraninfo com um orgulho enorme. Não sei por que eles me escolheram para Paranif, porque não sei quantos traumas eu causei para eles durante as aulas, né? Na faculdade de Direito, enfim, tanto da Sociesc quanto da FCJ, ser professor eu costumo dizer, eu sou um advogado com muito amor, adoro ser advogado, sou vocacionado para advogar, mas admito de coração que ensinar é uma vocação maior ainda. Eu gosto muito de ensinar. Eu sou um professor. Eu acho que eu nasci como professor. Depois eu fui virar advogado. Mas como professor é uma vocação divina, né? Então eu peço desculpas aos meus ex-alunos que eventualmente passaram por mim. As minhas provas, até estou lembrando aqui, as minhas provas eram todas surpresa, né? Então eu não... No primeiro dia de aula é comum o aluno... medir conhecimento, né? Primeiro dia é comum os alunos, professor, qual é a agenda de provas? Que agenda de provas? As provas eu vou dar o dia que eu quiser. Você que fique preparado, né? Mas deu certo, viu? Deu certo, Eduardo. Todo mundo ficava, claro, chegava na sala de aula, todo mundo estudando, Imagina o caos que isso geraria hoje. Você tem toda a razão, hein? São momentos diferentes, né? Momentos diferentes. Hoje, apesar de que eu não mudaria nada, sendo bem franco, a favor disso daí também. Eu não mudaria nada. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi no exercício da advocacia também, sabe, Eduardo? Da advocacia. Eu tenho meus clientes em todos os segmentos e sei que eles todos passam por isso, né? Você tem que estar preparado sempre, né? Você tem que estar preparado sempre. Então, você não vai atender um cliente num projeto, numa entrega, num determinado serviço, e o cliente vai te fazer uma pergunta, vai querer tirar uma dúvida contigo no meio de uma reunião, e você vai dizer para ele, não, nesse momento não. Você não pode me perguntar isso agora. Você só me pergunta daqui a 2 semanas. Aí eu te respondo, porque eu quero estudar. Eu preciso me preparar ainda. Perfeito. Não, bom, você pode até responder isso, mas talvez o efeito não vai ser muito bom. Então, positivo. Então você tem que estar razoavelmente, razoavelmente, eu digo, quando eu falo razoavelmente, é terminologia de advogado, razoavelmente significa nota 8 para cima, né? Então, ou você tem que estar excelentemente preparado ou razoavelmente preparado para responder ao seu cliente. Né? Então, isso significa o quê, né, Eduardo? Significa que é isso aí, tem que estudar.
tem que estudar. Um aluno me perguntou uma vez, tá, professor, mas o senhor estuda ainda? Eu falei, nossa. Demais. Muito, mas, né? Sabe que uma das críticas positivas que eu faço nesse quesito é que eu acredito que a gente não detém de todo o conhecimento e de tudo para todas as soluções. E as pessoas são muito resistentes quando você fala em... eu gosto muito da ideia de que quando as pessoas sentam aqui para a gente discutir um novo projeto, elas chegam aqui e elas esperam ouvir uma fórmula. E eu falo, tá, peraí, se eu soubesse a resposta efetivamente rápida de toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, eu cobraria muito mais caro do que eu cobro. E aí entra o equilíbrio entre isso que eu vejo que tu tá se posicionando, de que o conhecimento está aqui. E não vai ser em uma noite revisando um material que a gente vai ir bem na prova ou não. Porque daí vira decoreba. A gente não consegue. Mas as pessoas têm que entender que nem tudo a gente vai ter a resposta. E tá tudo bem a gente estudar para conseguir chegar naquele objetivo específico. Isso, é por isso que eu comento do razoavelmente, né? Perfeito. Porque você tem que ter um conhecimento geral, não pode ser superficial, tem que ter de alguma maneira um pouco de profundidade. Sim. E sim, evidentemente que haverá questionamentos em determinados momentos da tua vida. E aí a gente começa a filosofar, porque pode ser uma relação empresarial, profissional, pode ser uma relação pessoal. Sim. Com o teu filho, com a tua esposa, com o teu pai, né? Em que questões surgem. Você tem que estar preparado. A questão é, você tem que estudar para estar preparado em todos os momentos da tua vida. Isso faz uma diferença enorme. Agora, justamente porque você estuda, você começa a perceber. Quanto mais você estuda, mais você percebe, nossa, tem muito conhecimento por aí. Eu não tenho tudo ainda. Quanto mais você estuda, você percebe isso. Quanto menos você estuda, você acha que o conhecimento é isso aqui, ponto final, acabou. Não, é limitado. Quanto mais você estuda, tu percebe o quanto você é pequeno em relação ao conhecimento global que existe aí afora. Sim. E isso te dá mais motivação para estudar. Olha que legal, né? O estudar é um ciclo vicioso, é um hábito vicioso, né? Então, assim, e evidentemente você dizer para um cliente, depois de uma resposta, uma pergunta, você responde adequadamente. Talvez não 100% da pergunta dele, mas você responde 70% da pergunta dele, razoavelmente, né? Mas responde de maneira bacana, com profundidade, esse 70%. Cliente, os outros 30%, deixa eu avaliar alguns aspectos, alguns cenários. Pronto. O cliente já ficou maravilhado com a tua resposta de 70%, porque ele percebeu que você está preparado. Então, puxa, a gente já começou aqui, falou o Marcos professor, assim, estar preparado para a vida, em todos os setores da vida, é estudar, e isso significa uma mudança de vida, não só profissional, mas uma mudança pessoal. Você vai saber lidar, inclusive, com as tuas dores da vida, né? Eu costumava dizer para os meus alunos, né? Desculpa aqui pegar esse espaço como professor, sim. Eduardo. A vida é densa, a vida é tensa e a vida é intensa. Para você suportar a vida densa, tensa e intensa, tu tens que estar preparado. E preparado só tem um jeito. Vai estudar. Sim. Vai estudar. Eu aproveitei o gancho que tu comentou aqui, inclusive, a gente fala muito, e eu gosto muito dessa referência de que eu olho hoje, principalmente dentro do nosso cenário de empresa, como eu tenho absoluta certeza, e isso eu falo para o time, nas reuniões de fechamento, acho que o Jean já deve ter ouvido isso algumas vezes, gente, eu não estou pronto para gerenciar a empresa daqui a um ano. A nossa empresa, o nosso modelo de negócio e como a gente cresce. Então eu tenho certeza que eu não estou pronto. E aí a grande questão que a gente se pergunta é o que eu não sei que eu não sei. Fantástico. E aí é onde, para mim, esses tipos de bate-papo com pessoas com muito mais experiência que nós, vocês que fazem grandes M&As, Vigors da Condor, pessoal da Senior, tivemos o pessoal do Marisol, dentre outras grandes empresas que passam por aqui. Para mim é maravilhoso. Porque eu falo assim, isso foi para mim a balança do que eu não tinha.
Porque o que aconteceu? Como eu te falei, eu era totalmente all-in. E aí vem a indústria e me dá um soco. Me dá um soco, né? Porque fala assim, cara, como assim tu faz isso? Equilibra. Então, pra mim, isso é maravilhoso. Eu vejo assim, ó, quanto mais, como tu falou, a gente estuda, mais a gente percebe que daqui a um ano eu tenho certeza que alguma coisa eu vou ter que saber de diferente para conseguir tocar o meu próprio negócio. Porque a tecnologia muda, as pessoas mudam, a velocidade com que o teu negócio se constrói muda, cenários econômicos mudam, né? Então, e esse conjunto de coisas gera uma complexidade de gestão diferente do que a gente vive hoje. Deixa eu te comentar um negócio, Eduardo. Você falou ali de, puxa, eu sou gestor, às vezes eu não sei o que eu devo fazer. Eu advogo, 30 anos advogando, né? Eu já trabalhei com tantos executivos, tantos empreendedores, todos eles brilhantes. Eu aprendi muito com eles, muito. Eu nem, assim, eu poderia elencar alguns nomes aqui, mas aí vou ser injusto com outros. Sim. Talvez um dos meus principais mentores, né, Miguel Boap, comecei a trabalhar com ele, né, com 22 anos de idade, no jurídico da DataSul. Né? E a DataSul foi uma escola de empreendedores, né? Então você teve empreendedores, mentes absolutamente fora da curva, como Paulo Caputo, Renato Friedrich, Jorge Steffens, Sérgio Cochella, Célio Valcanaia, Moacir Cardoso, Ricardo Machado. Estou homenageando eles aqui, né? Porque foram efetivamente pessoas fantásticas. Renato Friedrich, acho que eu acabei não citando aqui. E vou dizer um negócio, além deles, outros brilhantes executivos de outros ambientes empresariais, quando, enfim, a gente abre o escritório lá em 2003, né? A gente fundou o escritório dia 1º de outubro de 2003, a gente começa a advogar para outras empresas. E vou dizer uma característica incomum desses executivos brilhantes. Todos eles, claro, evidentemente, muita coisa para ensinar. Muita coisa para ensinar. Mas todos eles não tinham respostas para tudo. Todos eles. E eles admitiam isso. Eles aceitavam isso. Olha que legal. Isso é insegurança? De jeito nenhum. Ao contrário, o fato de você... Não, pera. Estou enfrentando esse problema na minha empresa. Eu estou com um desafio absurdo aqui na minha empresa. Não sei como enfrentar, não sei nem qual o primeiro passo que eu dou. Isso é insegurança? Não. Ele estava tão seguro. Falei, não, eu não tenho o primeiro passo. Então o que eu tenho que fazer? Bom, vou reunir algumas mentes aqui, dentro de casa ou externos. Vou buscar um benchmarking. Olha a humildade. A humildade honesta, ela é a pedra fundamental da segurança, da maturidade da pessoa. Então, esses amigos que eu conheci na minha vida, na minha jornada, que me ensinaram tanto, e hoje são profissionais de muito sucesso, eles tinham essa capacidade de, olha, obviamente eu vou me deparar na minha jornada com coisas que eu não sei como lidar. E aí eu vou ter que estudar, ou eu vou ter que buscar alguém, eu vou ter que ouvir muito, né? Então, especialmente eu comento isso eu fui mentor de startups muito tempo na minha vida, né? Então eu percebi às vezes, né, jovem empreendedor, será que eu posso fazer uma pergunta aqui? Será? Não. Deve? Não, professor, aqui teve um que falou isso para mim, não, professor, que tinha outros empreendedores aqui na mentoria, eu fiquei meio assim, porque aí o pessoal ia dizer o que de mim? Não importa o que os outros vão dizer de você, o que importa é a tua jornada. E assim, se os outros estão preocupados com o que você sabe ou deixa de saber, o problema é deles. Aliás, não deveriam estar. Então, agora, você sim, você tem que ter a segurança, a maturidade para ir buscar o teu conhecimento. Vai atrás, né? E isso é diferencial, sabe, Eduardo? Legal. Tu acredita que tem uma correlação de educação, porque a nossa educação é que ela deu certo muito rápido.
né? Como a gente falou, a gente está fechando turmas, qualidade de entrega altíssima, a nossa NPS ela é literalmente 10. A gente nunca teve nenhuma crítica em cima e a gente está preparado porque vai chegar o dia que haverá crítica do nosso produto. Muito bem. Mas a gente está falando aí de mais de 700 empresas que rodaram pela educação e a gente tem NPS em aproveitamento gigante nela. E volto a dizer, acredito que vai chegar um momento que a gente não terá e a gente vai saber lidar com isso também. Faz parte. Mas uma das coisas que eu vejo que funciona muito na nossa educação, que tu comentou, é essa questão de eu sou uma pessoa que eu admito muito que eu erro. Tanto que falei ali de crise operacional, de várias coisas. Só que para mim é muito normal ser vulnerável. Porque eu acredito que a vulnerabilidade ela não é uma fraqueza. Não. Né? E isso na educação trouxe uma particularidade muito grande. Porque eu como mentor, quando estou ali na frente, falando especificamente de vendas, marketing, alguma coisa nesse sentido, eu falo, gente, teve um pessoal que me perguntou alguma coisa, eu falei, não sei. Essa resposta em específico eu não sei. Mas vamos fazer o seguinte, no intervalo, a gente vai sentar ali dentro da sala de reunião e a gente vai pesquisar isso daí. Isso. A gente fez isso, pesquisou e deu certo. Então, eu vejo que essa vontade, eu vejo sentir como professor, né? Não me considero professor de formação, sou mentor da educação aqui, mas eu tenho muita vontade. E isso o pessoal comenta muito, muita energia que eu quero que... Gente, não muda um pouquinho para cá. Eu não quero que vocês aprendam fórmulas prontas, tanto que toda a educação que a gente traz, a gente trouxe o modelo Harvard, que a gente pega uma causa-problema de um dos nossos clientes, inclusive, tiramos todos os quesitos nomes, manter a confidencialidade. Exatamente, confidencialidade. Mas você trabalha num case, né? Exato, nós trabalhamos um case da região, de uma empresa aqui, não é da Coca-Cola. Vamos para a prática, meu. Daí a gente coloca ali, e ali a gente começa todo esse quesito. Até o final do dia a gente tem que resolver o case em conjunto com a turma. Sensacional. E aí, essa paixão, isso que eu vejo muito em ti, eu acredito que foi uma das fórmulas de sucesso para a questão da educação. Tu vê que paixão conta para educar, porque tu dá para ver isso nítido em ti, que brilha o olho quando tu fala da educação. E, nossa, volto a dizer, né? Para mim, lecionar é uma vocação divina. Ela é... Eu que sou muito ligado à minha fé, para mim lecionar é uma vocação divina, né? Tem uma gota ali divina que te leva ao caminho de... É o que você falou. Puxa, eu preciso responder as perguntas dos meus alunos, mentorados, enfim. A satisfação de ver, de notar, eu observava muito isso em sala de aula, né? Que o aluno tinha efetivamente aprendido um conhecimento em razão do meu esforço, isso para mim, pronto, estou dormindo em paz. Nossa, isso era uma recompensa extraordinária. Até porque, nossa senhora, não quero que os meus ex-chefes da Sociesc e da FCJ fiquem chateados, muito pelo contrário, eles sabem disso. Eu não lecionava em função de recompensa financeira, não. Meu ganha-pão é minha advocacia, né? Eu lecionava de fato, tá, Eduardo? Pela vocação, eu gostava de estar em sala de aula e ensinar. Claro, vários alunos meus se tornaram profissionais do escritório. Que bom, porque eu vi que tinha um brilho, né? Tem ex-aluno meu que é sócio do escritório, inclusive, hoje. Aliás, tem ex-aluno meu que é meu coordenador da área de M&A. Né? Então, eu sou o presidente do escritório e eu tenho um coordenador da área que é ex-aluno meu. Que eu vi que, tem um brilho. Vem. Sim. Agora, aí vamos falar sobre paixão, né? Sim. Paixão em tudo, né? Mas vamos falar de paixão em lecionar. De outro lado, eu também vi muitos professores durante a minha jornada que não estavam ali por vocação, era automático. E aí, resultado, né? Tu percebia que naquelas matérias os alunos... performavam menos. Era tudo no automático, então também, né, era na minha época de estudante, né, na minha época de estudante, isso não é um problema de agora, isso é um problema histórico, tradicional, né,
E em qualquer área também, né? Você sempre tem gente que, em qualquer profissão, você tem gente que aperta só o botão do automático, né? Sim. Eu tinha professor que fingia que ensinava e a gente fingia que aprendia, né? Sim. Então, nota padrão, né? Inclusive eu tive um professor assim, tudo nota 7. Então, putz, sem graça isso, né? Então, e é triste, sabe? Tu foi estudante, vários professores, tu percebe quando o professor não... Ele não está ali, ele está de corpo. Ele está cumprindo Está de corpo, está de corpo. Então, a paixão no exercício da tua atividade profissional, Eduardo, para mim é essencial. Estar feliz com o que tu faz. Saber que tu tem um propósito, né? Vamos falar de propósito aqui, Sim. né? Gente, assim, eu acordei, hoje eu quero acelerar a minha empresa. Hoje eu preciso fazer com que as pessoas se sintam integradas aos valores da minha empresa. Hoje eu preciso fazer com que 3 potenciais clientes convertam e se tornem meus clientes, que eles entendam o valor que eu vou agregar. Eu quero mudar o jeito como o meu cliente controla o fluxo de processos, atividades e trabalho deles. Eu vou fazer isso acontecer, esses clientes vão me considerar um case, uma referência. Né? Eu estou acordando, eu já estou tomando meu café da manhã em casa, ansioso para fazer isso. Isso dá um sentido para a vida. E quando tu percebe que o teu dia, as tuas horas de trabalho, que aí passam rapidinho porque você está super motivado, e você termina o dia, putz, eu fiz alguma coisa acontecer. Nossa, que sono bom, né? Uhum. Que sono bom, né? Sim. É um sono maravilhoso. Então, sabe, Eduardo, eu acho que em todas as atividades profissionais você vai ter isso, como professor, como advogado, né? Eu ontem, por exemplo, que eu não posso dar detalhes aqui, mas ontem eu resolvi uma encrenca enorme de um cliente, né? Vim para cá, hoje inclusive eu não estou vestido de advogado porque vou me dar o direito de hoje ser um ser humano normal e não ser um advogado. Me dei o direito de ser um ser humano normal porque ontem eu resolvi uma encrenca enorme, meu cliente feliz da vida depois de 6 meses de terror. Coisa boa. E assim, eu estou feliz, o pessoal brincar por causa dos honorários que você vai receber, não, claro, tem os honorários, eu tenho que viver, né? Sim. Mas eu estou feliz porque eu percebi que o cliente ontem, ele foi dormir bem. Sim. Então, saber que eu fiz alguém, pode parecer meio bem brega o que eu vou falar agora, mas eu não me importo com isso, né? Uhum. Eu aprendi com um mentor meu há 20 anos atrás, quando eu fundei o escritório. E eu estava com muitas dúvidas no escritório, mas o que tu quer? Eu expliquei todos os meus propósitos, tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, Marcos, posso resumir o que tu quer? Tu quer fazer as pessoas sorrirem, né? Tu quer fazer as pessoas ficarem felizes, não é isso? Então vai atrás, meu amigo. Vai fazer as pessoas abrirem um sorriso. No final do dia, o meu propósito é esse. Claro, como é que eu faço as pessoas ficarem felizes? Eu resolvo os problemas delas. Sim. Eu resolvo os problemas. É muito mais gratificante também, por exemplo, o escritório, a gente atende direito trabalhista, direito tributário, direito contratual, relações consumeristas, ambiental, regulatório, M&A. Quer felicidade maior de um cliente nosso que acabou de fazer o exit, né? Vendeu a empresa. Olha eu rindo antes de acontecer. Sim, ele está rindo durante todo o processo. Há momentos de pânico durante o processo. Sim. Né? Tem detalhes interessantes aí, porque eu já vi cliente meu fazendo um exit maravilhoso e quando eu olhei para ele estava chorando copiosamente. Triste, por quê? Porque tinham pessoas... porque os meus empregados, como é que eles vão ficar? Ele estava preocupado. Olha só, ele vendeu a empresa e ele estava extremamente preocupado com o futuro das pessoas. Apesar que a gente criou no contrato algumas regrinhas de preservação, de certas condições de trabalho, blá, 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 blá. E até de emprego, né? Mas ele estava saindo. E ele era muito, sabe, aquela coisa do paizão, mas um paizão bem profissional, de passagem. E ele chorou pelas pessoas, olha só que coisa legal, né? Ele com a conta
bancária Cheia. razoavelmente Sim. confortável. Sim. Mas ele não se importou. Claro, ele se importou com isso depois. Mas o primeiro ato dele foi chorar pelas pessoas. Eu achei isso de um gesto tão grande dele, tão grande assim, ele estava realmente preocupado. Tanto que, apesar de ele não ter obrigação de permanência com o comprador, Ele quis ficar. uma semana depois ele sentou com o comprador, olha, eu vou ser consultor de vocês por um tempo, se vocês quiserem, os caras aceitaram, Sim. porque ele queria proteger um pouco as pessoas. Coisa Olha que legal, mas isso é o quê? Isso é paixão. Isso é paixão, ele estava entregue e hoje em dia, inclusive, ele é um baita gestor de empresas investidas, ele tem empresas, tem um fundo, então é isso, paixão, sem paixão, a gente é um serzinho frio. Morno. Frio! Nem morno, frio. Mas às vezes eu falo pro pessoal assim, ó, seja frio, mas não seja morno. O morno talvez seja pior, entendi o teu ponto. Eu falei, porque daí tu fica naquela de, mas eu tô feliz, mas tô triste. Eu tô feliz, mas tô triste. Então, eu quero fazer, mas não sei. E eu cobro muito, né, o quesito, principalmente a gente aprendeu muito aqui dentro da empresa, porque naturalmente a gente é rato de processo. Nós criamos a GoFi, nós somos muito bons com criar fluxos de trabalho. Uhum. E então esse nunca foi o nosso problema de venda. E eu falo, gente, sabe qual que é o maior problema das vendas? É isso daí que a gente está falando agora. É tesão, é paixão, é querer aquilo lá. Só que daí as pessoas confundem o querer com gritar, o querer com uhul, o querer com vou sentar aqui, vou brincar com o cliente, vou virar. Não, peraí. Inclusive, tu falou antes ali, ontem aconteceu comigo que eu fui fazer um painel com um grupo de diretores financeiros. Eu achei de um cliente nosso, ele tem um grupo, é o Tarcísio da Sólidos. Não sei se Sólidos. Uhum. Eles são clientes nossos e toma a liberdade de falar porque a gente tem uma relação muito boa. E ele falou, Eduardo, fechei um dos nossos maiores clientes ontem de noite ele me falou isso, com um dos macetes que tu falou lá na educação sobre estratégias de relacionamento. Olha só. Eu falei, não precisa mais falar nada, Tarcísio. Que bom, né? Não precisa mais falar nada. Falei, te dou o próximo ingresso. Isso, missão cumprida. Missão cumprida. Isso é bom, né? Pagar o próximo. Isso é bom, né? Próximo Isso é bom. Tá louco. É muito bom. Isso é muito bom. E agora entrando nessa parte de M&A, isso até para nós, né, é um mundo muito novo. A gente recebeu propostas, por exemplo, na educação. Uhum. A gente cresceu e acho que a gente ganhou uma expressividade principalmente no digital. Se tu olha nossas redes sociais, elas estão mais encorpadas, a gente está trabalhando muito bem elas. E querendo ou não, é o que o mercado vê, né? Que não está aqui dentro, é o que o mercado vê de fora da gente. Uhum. E a gente recebeu 2 propostas de compras da educação. Só que a gente nem estava como está hoje, estava em umas turmas anteriores ainda. Uhum. E aquilo me encucou. Daí onde eu fui conversar com o Omar, que é parceiro nosso, que fez o exit fez a venda da DASA, dos laboratórios Gunning. Então falei, Omar, preciso de uma luz tua aí, como alguém que já vendeu empresa, né? Omar é fantástico. Ele é um dos mentores aqui, inclusive. Aí ele disse, vamos conversar. Eu falei, cara, a gente não tem faturamento previsível. A gente tá com o negócio há antes era 7 meses. Mas nós temos turmas, nós temos empresas, nós temos que se movimentam aqui. Eu falei, o que eles querem? Porque eu não consegui ver o que essa empresa quer com a gente. Eu falei, porque não tem muito claro. Beleza, a gente vai colocar o que a gente investiu em estrutura, em equipamento, em pessoas até aqui, em valor de marca, que aí entra um pouco de subjetividade. Não tem um múltiplo exato para fazer o valuation, porque não tem um faturamento claro ainda.
E ele falou, é porque tu tá pensando uma cabeça muito de investimento. Eles têm que ter retorno sobre o investimento que eles fizerem. E eles já estão com outra cabeça. Eles querem acesso à tua base. Eles não estão comprando a educação. Eles estão comprando o que a educação vai ser de base daqui a um tempo. O relacionamento. O relacionamento. E como que é essa questão desse tipo de movimento das empresas de adquirir outras por movimentos estratégicos de aquisições de base, por movimentos estratégicos de ganho de mercado? Vale a pena, não vale a pena? Qual que é a tua visão sobre isso? Eduardo, assim, existem diferentes teses de investimento, né? Então, o Omar foi muito bem em ter te comentado essa situação específica, né? Sim. Então, você vai ter lá vamos chamar de investidor e vamos conceituar investidor como toda e qualquer pessoa que queira fazer uma aquisição de participação em uma sociedade. Esse investidor pode ser um fundo de investimentos em participação, um private equity, que tem uma tese um pouco diferente, né? Tem uma tese diferente dessa que você estava comentando, porque esses fundos, como eles estão, em regra, assumindo obrigações com seus cotistas, eles precisam analisar, sim, o indicador de geração de resultados, de margem desse negócio. Por quê? Porque eles têm que devolver. A tese, em regra, desses fundos de investimento é uma tese financeira. Muito financeira. Eu vou entrar porque a empresa que eu estou investindo, viu, cotistas? É uma empresa que gera tanto, historicamente ela gera tanto, historicamente ela tem uma margem de crescimento de tantos por cento, eu não tem receita recorrente, mas a receita historicamente só aumenta, né? E a margem é boa, e se a gente entrar lá, a gente consegue implementar ou ajudar ou contribuir com ferramentas que possam até acelerar o crescimento, que possam, ou com o nosso investimento, eles possam fazer outras operações de aquisição para não crescer apenas organicamente, e até porque o fundo vai ter uma data certa para ir embora. O fundo não vai ser teu sócio o resto da vida. Ele não é um irmão de jornada. Fundo é um parceiro da tua jornada por um determinado período da tua jornada, né? Então, ele tem que devolver o dinheiro para os cotistas. Então, esse investidor fundo, a análise dele é uma análise que, de forma geral, se baseia nos indicadores de resultado da empresa. Mas tem os relacionamentos. Ele vai verificar isso? Vai. Ele vai verificar o quê? Esses relacionamentos geram resultado para a linha final da empresa? Podem geraram no passado? Ele sempre vai fazer uma conta de número, né? E você vai ter, e aí voltando a esse conceito amplo de investidor, você vai ter empresas, você vai ter outros players do mesmo segmento ou de segmentos complementares, né? Que sim, aí o racional pode ser um pouco diferente. Evidentemente, a depender do tipo de player, pode ser uma companhia aberta, em que acionistas minoritários podem incomodar a forma como você realiza investimentos, é uma coisa mais filtrada, ou você pode ter uma sociedade fechada, de porte mais restrita aos acionistas, uma empresa mais familiar, que vai ter mais liberdade de como escolher os investimentos. Mas, em regra, essas empresas que não o fundo, né, são players estratégicos, eles sim, aí eles vão olhar para uma empresa, por exemplo, de educação, que não tem receita recorrente, as suas receitas elas vão variar de acordo com a abertura de cursos, com o ingresso de alunos. Elas vão sim observar, tanto quanto um fundo, porque ninguém também é maluco, né? Elas vão observar a tua linha de crescimento, essas coisas todas, porém, sim, dentro da estratégia deles. E aí, volto a dizer, cada um tem sua tese de investimento, né? A minha tese de investimento é o seguinte,
vou usar a APO Educação aqui, tá? Se tu me permitir. A APO Educação, ela tem um network extraordinário. Ela tem um relacionamento, um acesso direto com determinadas empresas que eu quero acessar e não consigo. Na verdade, olha, o valor, viu, Rapo Educação, o meu valor, o valor que eu vejo em você não é nem as receitas que tu gera. De fato é a acessibilidade. Né? E aí a gente vai para uma discussão muito longa de como se precifica isso, né? Essa discussão é uma verdadeira guerra, é um desafio, porque evidentemente, meu amigo, e aí eu costumo brincar com advogados de M&A, né? Porque que é uma cachaça isso pra gente, né? Aí vira assim, tem que ser uma conversa lógica, ela tem que fazer sentido, ela tem que ter racionais, mas cada um apresenta os seus racionais. Né? E aí é negociação. Aí é uma tese que vende melhor. E isso, essencialmente isso. Essencialmente isso. Então, claro, não pode ser loucura nem de lá nem de cá, né? Mas como se precifica a compra de relacionamentos, a compra de acessos a determinadas pessoas. Obviamente, por exemplo, um cara desse não vai querer comprar ou fazer investimentos, comprar participação na Apple, sem a garantia de que determinadas pessoas-chave, né, a gente chama, né, os key people, continuem no negócio, porque a Apple Educação quer ou não, é um papel, né, é um contrato social. É um contrato social que está registrado lá na junta comercial. Ele é uma pessoa, mas não é um ser vivo. No final do dia, a Apple Educação está personificada no Eduardo. É o Eduardo. Então, assim, Eduardo, eu vou investir, mas assim... não sai daqui, porque é tu. Na verdade, eu estou comprando você. Né? Então, é uma loucura isso, é meio... mas existem diversos tipos de tese, né? Que inclusive é uma pergunta que tinha aqui. E isso, diversos tipos de tese, cada uma vai... Enfim, uma vai ter que se encaixar contigo e você tem que se encaixar nas teses dos respectivos investidores. Né? Eu apontei aqui que um dos nossos medos era esse, da questão de pegar uma empresa com uma tese muito financeira. Porque a gente está num momento, como desde que a gente iniciou a nossa conversa, a gente está nesse momento a gente não está olhando para a grana. Você foi brilhante agora, porque assim, eu tenho diversos clientes. Aí agora, lá no escritório a gente advoga tanto pro buy side quanto pro sell side. Então, do lado do sell side, vários clientes meus hoje, eles deixam bem claro, Marcos, assim, eu tive proposta aqui de banco para ser meu sócio. Eu tive proposta do fundo X para ser meu sócio. Não quero, por quê? Porque eu sei que o perfil vou botar capital, quero uma vaga no conselho e é aqui, né? Resultado. Eu só vou aparecer aqui para saber como é que tá. Eu não posso, eu preciso, aí aquela velha expressão, né? Eu preciso de smart money, eu preciso de investidor que... E eu conheço alguns gestores de fundo que fazem isso, né? E até olha, eu conheço até investidores, pessoas físicas que fazem isso. Que não só vão te capitalizar, como eles vão contribuir com conhecimento. Pô, Eduardo, tá com um problema de gestão aqui, vou sentar contigo, fazer... Porque eu, lá atrás, numa empresa A, eu fiz isso, fiz aquilo, deu certo, ou eu sei de alguém que fez e funciona. Vou colocar você para conversar com o cara, coisa que tu nunca conseguiria conversar. E mais, aí o que eu acho mais legal, por exemplo, eu já vi isso acontecer de maneira fantástica. O nosso produto é esse, né? Eu vou te levar para a maior distribuidora de produtos alimentícios do Brasil, que eles precisam desse produto. Putz, mas eu nunca cheguei nem perto, nunca nem imaginei. Não, mas amanhã tu vai ter uma reunião com eles. Nós vamos vender lá. Porque o CFO é do meu relacionamento. Esse é o Smart Money. Quer dizer, o cara capitalizou, é óbvio que ele quer que tu cresças. Ele não está fazendo isso porque ele é uma pessoa iluminada, ele é um anjo que caiu do céu. Não, ele está preocupado com o investimento dele. Ele quer o retorno. Só que o dinheiro dele é esperto, é inteligente, é um Smart Money. Então ele vai te colocar lá e aí, Eduardo, fechamos? Fechamos. Fantástico, viu? Começou legal.
Então, esse é o tipo de investidor que, na minha opinião, startups, empresas que estão escalando, elas precisam identificar. E tem vários tem vários investidores esse perfil, sabe? Legal. E empresas, hoje a gente vê que tu tá dentro do Ágora aqui, né, que a gente tá em opostos da cidade. E qual que é a tua visão sobre a questão das startups de forma inicial ali? Porque a gente via muito as empresas, ao contrário do que a gente fez com a GoFi a gente falou, não, gente, pé no chão. A gente não quer virar um unicórnio, não é o nosso propósito. A gente não isola, o que eu vejo que o mercado faz, ele pega uma exceção e transforma em regra. Não é isso que a gente quer. E a gente vê que esse mundo de inovação dentro de Joinville, que a gente chama Polo do Agro, às vezes é muito subjetivo dentro dessas empresas de tecnologia. Muitas pessoas sem experiência de business, de negócios, que às vezes criam produtos específicos, sem a experiência dessa questão do fazer acontecer o negócio, e acham que também, às vezes, só com energia tudo vira, né? E aí a gente está falando de empresas um pouco, até 50 mil de faturamento, mais ou menos, empresas menores, startups menores. O que tu vê de conselho para essas empresas que estão nesse processo de querer começar a escalar, começar a crescer? Às vezes pode ser o caminho do M&A ou não. Quando tu vê que é o caminho, é o momento certo. Isso eu pego como um conselho para nós também. Como a gente sabe que é o momento certo de vender a empresa? De vender uma parte da empresa, né? Captar investimento. Que a gente, e até vou contextualizar, que quando a gente foi pegar uma das nossas tecnologias e falar, vamos vender, a gente ia começar errado. Porque a gente ia vender 15%. Uma parte relevante, né? Exatamente. Uma parte relevante. Então, e depois a gente viu, a gente tá fazendo errado. Vamos recuar o pé. E daí a gente continuou para venda, só que daí ia vir um cheque muito pequeno e a gente falou, não faz sentido, para mim faz mais sentido continuar pegando dinheiro daqui e colocando na empresa aqui. Tá bom, não vai me matar isso aqui, né? Qual que tu acha que é esse momento certo de fazer esse movimento? Que pergunta, hein? Pergunta de 1 milhão. É uma pergunta de 1 milhão. Assim, só fazendo abrir um parênteses inicial, né? O escritório hoje ele está no Ágora lá, né? Sim. Tem a nossa unidade lá, até por causa da nossa do nosso DNA, né? O escritório começou como um escritório boutique de tecnologia da informação, né? Boutique é até um jeito estranho de falar, um escritório verticalizado em tecnologia da informação, quando ninguém fazia, né? Em 2003. Hoje a gente atende todos os segmentos, né? Mas o escritório hoje tem a matriz do escritório é no centro, né, ali na Horácio Guimarães, e nós temos uma filial bem legal, bem bacana, lá no Square SC em Florianópolis, no antigo CFL. Afinal de contas, Florianópolis também é um grande núcleo, né, um grande polo de tecnologia, então a gente já tinha bastante cliente em Florianópolis, né, temos que ter uma presença lá, né? Estamos discutindo agora se nós vamos ter ou não uma filial na região de Blumenau, né? Porque também temos diversos clientes ali da região do Vale do Itajaí. Então, o escritório hoje já está bem capilarizado no estado, né? Quanto ao momento em que eu tenho que buscar um investidor, isso é bem delicado. Vamos lá. Eu vou dar uma receita geral. Essa receita geral, nossa, gente, assim... Não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica que todo mundo vai aplicar. Não faça isso. Tu pode, eventualmente, analisar os gatilhos que eu vou citar aqui. Porque cada um tem sua história. Então, você, por exemplo, você consegue, eventualmente, tirar recursos da Apple, a Apple como investidora, né? Tu consegue se retroalimentar, eventualmente. Beleza. Outros não. Outros estão na cara e na coragem. Estão ali. Acabaram de sair da faculdade, fizeram a startup, estão com uma ideia bacana, estão lá trabalhando de manhã, de tarde, à noite e de madrugada, em código, com recursos da família. Né? Quando é que eu entendo? E aí a experiência do Marcos, né?
Essa é a experiência do Marcos. Como é que eu entendo que é importante você escalar por meio de investimento, né? Tecnologia. Olha, eu não tenho mais forças, não tenho mais tempo para fazer o meu produto ficar do jeito que tem que ficar para começar a vender. Pô, se tu tá com essa dificuldade de estabilizar o teu produto, de tornar o teu produto algo realmente que atraia o interesse e mais do que isso, né, que realmente resolva a dor de um cliente, tu precisa se capitalizar de algum jeito. Tu precisa contratar um dev, tu precisa contratar 2 devs, ou sei lá quantos. Sim. Tu precisa contratar uma fábrica de software. Putz, você é uma startup, recursos limitados, né? Das duas, uma. Ou tu vai buscar dinheiro em banco, que é caro, especialmente nos dias de hoje, ou tu vai buscar um investidor. Você tem uma rede de investidores anjo. Eu costumo dizer que nesse momento inicial em que você está com a ideia pronta, você precisa, enfim, você precisa codificar, você precisa transformar o produto em algo material. Pronto, não é ideia mais, é tangível, está aqui, ó. Eu consigo ir lá fazer uma apresentação para um cliente, eu consigo fazer esse produto, na maior parte das suas funções, rodar adequadamente. Para fazer isso eu preciso ter um boost aqui, eu preciso ter investimento, eu não tenho, minha família não tem, aí talvez seja o momento já de você buscar investidores anjos. Os investidores anjos, eles são fundamentais para o ecossistema, porque nesse momento inicial, nessa primeira escalada, vamos chamar assim, é um dinheiro razoavelmente barato, em menores porções, e que não vão afetar diretamente o teu cap table, porque eles vão ser anjos, eles não vão entrar no teu capital social. Hoje você tem uma lei específica para isso. Então, claro, eles podem converter isso em participação, sob certas condições. Mas o que o anjo quer, na verdade, não é isso. O que o anjo quer é, olha, estou aportando, espero que a tua escalada inicial, você suba esse morrinho, que é o morrinho mais difícil de todos, inclusive, pô, eu tenho que estabilizar meu produto, eu tenho que encontrar uma base inicial de clientes, eu tenho que validar se o produto está funcionando ou não. Pô, isso é uma encrenca dos diabos, né? Mas você conseguiu, chegou aqui. Aí aqui você vai ter, eventualmente, um investidor mais qualificado. Quem sabe até um private equity aqui, quem sabe, né? Um fundo que... Sim. Opa, esses caras estão crescendo, eu vou participar junto agora. Só que fundo não vai querer fazer mútuo, fundo, uma dívida conversível, enfim. Mas em regra, não, eu quero 15% do teu negócio, 20% do teu negócio. Mas aí o private equity, ele entra, ele vai pegar 15% do negócio. E nesse cenário, cenário, quando ele entra, o que vai acontecer? Os anjos, em regra, nesse momento saem. Ah, tá. Você devolve o valor para o... Sim. Por quê? Porque no contrato do anjo está escrito lá. Ou deveria estar, né? Se bem escrito o contrato. Mas eu estou dando a dica aqui. Mas, enfim, o bom contrato do anjo vai dizer o seguinte, e aí eu estou falando como advogado de anjo, né? Olha, quando houver um evento de liquidez, aí eu tenho direito. Ou eu converto, ou eu recebo o valor da venda. Né, ou da subscrição de novas cotas pelo terceiro. Então ele, em regra, sai. E o fundo, ou qualquer investidor de private equity, ele, na verdade, ele quer limpar. Né? Ele prefere limpar isso. Tem anjo. Alguém vai converter? Não, vamos já limpar. Ele prefere limpar para ele ficar sozinho, evidentemente. Né? Então, esse é o jogo. Tu vai escalando essa grande montanha e os tipos de investidores vão mudando. Aí vamos para a pergunta inicial, né? Pô, Marcos, mas qual é o momento? Eu vou lembrar das minhas mentorias que eu fazia no Sebrae, né, para startups. Meu amigo, se eu estou fazendo mentoria para vocês hoje aqui, é porque o momento pode ser amanhã. Então, assim, tu tem que estar, na verdade, preparado para receber eventuais investidores, para receber o interesse, ouvir o interesse de eventuais investidores e saber como organizar esses investimentos. Evidentemente, como você falou ali dos 15%,
15% eu até comentei, né? Opa, é uma fatia alta demais para uma startup. Sim. Eu vi startup se encrencar, assim, no seu nascedouro, não tinha nem tal, e mais de quase 50% do cap table estava comprometido. Aí... Sim. A gente recuou o pé. Que foi na GoFi, né? A educação, quando a gente ergueu a mão, a gente falou que a gente ia numa porcentagem um pouco maior. Que daí a gente já queria o Smart Money. Só para você ter uma ideia, por exemplo, tem alguns números mágicos, né? Fundos de investimento, quando ingressam em startups, uma das perguntas que eles fazem, além do anjo, é quanto do teu cap table já está afetado, além dos anjos, né? Se tiver anjos. Quanto do teu cap table está afetado por programas de vesting? Eu não tenho como pagar o salário dos devs. Isso é muito comum. Sim. Eu não tenho como pagar o salário dos devs. Eu vou perder o cara para grande companhia, né? Tem grandes companhias aqui em Joinville, já tem empresas enormes de tecnologia, e eles pagam um salário muito bom. Eu não tenho como pagar. De outro lado, o que eu posso oferecer? Um ambiente de inovação aberta, menos engessada, evidentemente, você é uma startup, mais flexibilidade, benefício aquele. E eu vou te oferecer, se você ficar aqui na empresa, tanto tempo aqui na startup, e desde que cumpra certos requisitos de performance, eu vou te oferecer 0,5% do capital, 1% do capital. Então, uma das perguntas que o fundo sempre exige é quanto do teu capital está afetado por programas de vesting. Qual é a regra saudável? Olha, não pode estar afetado em mais de 6%, 8% no... Já tá né? Então eu tive um cliente que estava com 20% afetado por programa de vesting. 20%. O fundo falou, olha, eu entro, mas tu tem que resolver isso aí. Ou tu indeniza as pessoas, mas o cap table não pode estar com 20% de vesting. Então isso é um cuidado muito grande que tem que se ter. Volto a dizer, momento de receber investimento pode ser o dia seguinte da criação da tua ideia, da criação da tua startup. Por quê? Porque você não tem recursos. Se você não tem recursos, precisa buscar investimento. Acabou. Claro que se o momento é nascedor demais, a tua precificação vai ser menor, né? Tu não tem faturamento, enfim, tu é só uma ideia, né? Então, tu vai ter que buscar investimento. Quem vai ser o teu investidor no momento inicial? Tua família, teus amigos, né? Um anjo, quem sabe, no momento posterior ali que você já está codificando, você já está, né, com um produtinho já quase pronto para ser ofertado. A questão, sabe, Eduardo, não é identificar o momento certo de receber investimento, é você saber como receber esse investimento, porque vai vir, né? Então e esse é o grande desafio. Muito bom. Qual que é a importância, até para a gente encaminhar para o final, de um escritório de advocacia neste? E aí é uma parte muito boa para te dar um gancho, como um bom vendedor, falar assim, agora o meu momento. Chegou agora. Agora como é que fala aquele narrador? Agora que eu agora que eu me apresento. Agora que eu me consagro, né? Eu sei consagro, né? Ele falava, né? Nossa senhora, não tem jeito. Não tem jeito. Advogado é o mal necessário, acabou, ponto. Então, para tristeza geral da nação, tá aí. Você vai ter que contratar um advogado. Falo brincando, mas a importância de você estar bem assessorado, sob o ponto de vista jurídico, é indispensável, é fundamental. É fundamental. Então, por exemplo, Marcos, eu e meus dois colegas da faculdade, a gente acabou de fechar aqui, a gente se graduou, a gente tem uma ideia, a gente já está trabalhando num produto aqui, faz o contrato social para a gente? Eu faço, tá, mas e como é que é a relação de vocês? Não, a gente é amigo, não. Não perguntei sobre isso, eu perguntei como é que... E aí? E se vocês brigarem? Pô, Marcos, para com isso, a gente vai para balada, né? A gente vai para balada, a gente joga futebol todo sábado, a gente passa Natal juntos. Pô, Marcos, tu é advogado mesmo, hein? Tu quer só ver, quer gorar a nossa amizade, quer
Pô, cara, a gente não veio aqui para tu dar más notícias. Eu falei, meu amigo, eu tô querendo escrever no papel, porque assim, ó, não me importa a amizade de vocês, é que vocês são sócios agora. É diferente. O papel é outro personagem. E um dia vocês podem brigar assim. Marcos? Eu falei, eu já vi muita coisa, eu já vi irmãos se brigando, fazer o quê? Uma tristeza, mas é isso aí. Então, mas tu acha que tem que fazer acordo de acionistas, acordo de sócios, já? Se é uma coisa para grandes empresas, não, tem que fazer já. Tem que fazer já. Vocês têm que aprender a se relacionar, os limites de competência de cada um, as atribuições, enfim. Se um sair, como é que sai, qual é o preço, se um brigar, como é que funciona, como é que a gente resolve, como é que a gente diminui a temperatura da fervura que pode acontecer no futuro. Se tudo der certo, ótimo, pega o acordo e bota na gaveta, não tem problema. Mas o acordo de sócios é um instrumento necessário para, no momento do ruído, bom, tá, como é que resolve? Ao invés de a gente ficar aqui se xingando, como é que resolve? Vamos pegar da gaveta? Putz, você tem razão. Eu posso ficar bravo, eu posso ficar chateado, mas a forma de resolver é de acordo com o que está falando, ponto final, acabou. Né? Então a gente diminui o ruído, encerra o ruído. Mas vai ficar mágoa? A mágoa é do ser humano, não tem o que fazer, mas o ruído acaba. Né? Então assim, a boa assessoria, bons contratos, boas orientações em relação à forma como você vai, por exemplo, no mundo das startups, preservar a propriedade intelectual. Por exemplo, e mais do que nunca importante isso hoje, como você vai tratar informações e dados de terceiros que vão passar no teu produto, tratamento e a proteção dos dados. Né? Você tem que ter um bom advogado que cuide dessa área para você, porque isso hoje em dia dá muita confusão, né? LGPD, área digital, né, fundamental, inteligência artificial, alguém que possa te assessorar com isso também, porque legal, divertido, inteligência artificial, putz, bacana, a gente tem muitas ideias, fantástico, mas muito cuidado com o que a inteligência artificial também pode fazer em desfavor do teu negócio, porque você pode, usando a inteligência artificial de forma equivocada, levar informações do teu cliente para uma inteligência artificial que está armazenada num servidor de terceiros. E o teu cliente nunca pediu para essas informações ficarem... O teu cliente queria que as informações fossem tratadas por você, e não por uma inteligência artificial que está armazenada numa empresa terceira. Nunca ninguém pensou nisso. Então, muito cuidado. E aí, claro, né? Um bom advogado é importante para tudo isso. Mas no segmento de tecnologia de informação, especialmente, não que todos os demais segmentos não precisem disso, também precisam, tá? Mas no segmento de tecnologia de informação, é muito importante que o teu advogado, mais do que o jurídico, ele tenha um bom conhecimento de business, de negócios. Por que eu estou aqui, como advogado sem paletó e gravata? Porque eu não sou, ninguém vai me ver como um advogado tradicional. Eu não sou um advogado que uso gravata nas palavras. Aliás, a gente ficou falando um tempão aqui, tu não me viu citando jurisprudência, tu não me viu citando nem número de lei. Sim. Eu deixo isso para os juízes, quando eu tiver que defender um cliente meu. Aí lá eu sou técnico. Lá, ontem eu estava com uma gravata aí. Ontem foi teu momento. Uma gravata que eu não usava há alguns anos. Estava até apertado aqui. Mas eu tenho que usar, obviamente, porque aí tem um rito lá dentro. Sim. Aqui o meu rito é outro. Aqui o meu rito é proteger o meu cliente e fazer ele ganhar dinheiro. Esse é fazer ele sorrir, né? Sim. Fazer ele sorrir. Então, para eu fazê-lo sorrir, não adianta eu só usar minhas ferramentas jurídicas. Eu tenho que entender o negócio do meu cliente, eu tenho que falar a linguagem do meu cliente. Eu tive facilidade quando eu fundei o escritório, por quê? Porque, como eu te falei, né, na prévia aqui da entrevista, eu fui programador de computadores, né? Eu fui cobolista, eu desenvolvi em COBOL. Pô, se eu desenvolvi em COBOL, eu consigo resolver todos os problemas do mundo, né? Porque tem que ter sangue, coragem e muitas lágrimas para programar em COBOL, né? Mas foi delicioso, diga-se de passagem, é verdade, tá? Eu trabalhei na Embraco, né, como programador de computadores. Então, obviamente, quando eu fui advogar para esse segmento, falar a linguagem do segmento, para mim, é a minha linguagem, né? É a minha linguagem. Então eu só tive que fazer a tradução, converter para a linguagem jurídica e vice-versa. Então, hoje o escritório são 82 pessoas, são 57 advogados.
O DNA deles todos, isso, e aí a minha base de professor, eu tento passar isso para eles, né, é de atender o cliente com base, primeiro, no negócio dele. O que é o teu negócio? Para daí eu aplicar o meu conhecimento jurídico. Primeiro eu preciso entender o teu negócio. Vamos lá, o que tu queres? Tu quer ir para lá? Uhum. Muitas vezes, Eduardo, eu como advogado aqui vou dizer assim, ó, pô, Eduardo, tu quer criar um acordo de sócio, por exemplo, voltando ao acordo de sócio, em que tu tenhas o direito de exigir certa situação do teu sócio. Uhum. Se eu fosse só um advogado, eu ia dizer para ti, não, tecnicamente é possível, vamos escrever. E eu não vou dizer isso para ti, eu vou dizer, olha, Eduardo, tecnicamente eu posso fazer. Mas, Eduardo, pensa bem. Se tu fizer isso, tu vai criar uma regra de governança que pode engessar o teu sócio, pode te engessar e um terceiro investidor não vai gostar. Vamos pensar já no investidor. Mas não existe mais, mas vamos pensar daqui a... mundo de tecnologia, tu vai dizer que daqui a 3 anos vai ter um êxito, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas daqui a pouco, em 1 ano, tu vai ter um êxito. Sim. Isso, nossa, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então, assim, vamos criar algo... Eu sei o que tu queres. Tu queres só determinar as atribuições do teu sócio para que ele não te incomode com as tuas. Eu entendi. Só que vamos fazer de outro jeito. Vamos criar outro cenário. Vamos acomodar isso. Eu não vou... Tu tá pedindo para pular do precipício. Bom, juridicamente tu pode pular do precipício, mas eu não vou deixar tu pular do precipício. Então, esse conhecimento de business do advogado, em qualquer segmento, não apenas de tecnologia, é fundamental. No de tecnologia aumenta por quê? Porque a dinâmica de investimentos, de operações de M&A no nosso segmento é algo absolutamente único. A maior parte das operações de M&A do Brasil são operações do segmento de tecnologia de informação. Aliás, é por isso que o escritório, aqui em Joinville, né, o escritório é catarinense hoje, mas sim, a matriz em Joinville, é o escritório do sul do Brasil que mais faz operações de M&A. Porque, evidentemente, o segmento de M&A é o segmento que mais faz operações de M&A no Brasil. Elas estão se a gente catalogar todas as operações de M&A no Brasil, hoje, basicamente, 60% são do segmento de tecnologia da informação. E comunicação, vamos falar TIC. Né? Então, tecnologia é software, hardware, telecomunicações, é isso. Então, a gente acaba, por consequência, tendo esse protagonismo. Né? Sim. Então, respondendo em resumo, né? Quer seguir a tua jornada, siga, mas se você seguir sem advogado, nossa... não, mas eu não contrato advogado quando eu fizer o exit. A gente trabalha, a gente tem assessoria jurídica e realmente ele é maravilhoso, né? Porque eu falo pro pessoal, até pros diretores, falo, gente, vocês têm que saber que a gente paga para resolver os problemas. Mas porque tá. Pode resolver aqui com eles, já nem se incomoda mais. Que daí tem a questão de, a partir do momento que tá com advogado, tem que conversar com o advogado. Daí não volta a conversar mais com nós. Então é maravilhoso. Eu sou totalmente... Desde o início da empresa, da APO, a gente tinha 10 funcionários, nem isso. A gente já tinha uma orientação. A orientação jurídica mensal. É importante, assim, ó. Nossa, como eu costumo dizer para os clientes, eu sou advogado, mas eu sou gente boa. Então, assim, vamos tirar esse manto do receio, né? A gente é gente boa. Claro, volto a dizer, né? Tudo tem que encaixar com o teu negócio, né? Esse é o ponto, né? Porque a advocacia, Eduardo, ele tem um elemento de pessoalidade tal qual você tem com o seu médico, tal qual que você tem com o seu barbeiro. Quer queira ou não, o perfil do teu advogado tem que encaixar com o teu perfil. Ponto. Tu tem que confiar, né? Tu tem que ter uma relação de confiança. E ele tem que te entregar, na minha opinião, no segmento de tecnologia especialmente, alguns valores extra-jurídicos. Porque, volto a dizer, a dinâmica desse segmento ela é muito distinta dos outros segmentos, no que diz respeito a investimentos, né? Então, até terminando o raciocínio, né? Não adianta contratar um advogado. Estou vendendo a empresa. Aí tu contrata um advogado.
Tu vai ter tantos problemas que o comprador vai identificar porque você não se preparou. Você não se preparou a vida inteira. Que o teu advogado vai lá, vai trabalhar, mas vai ser um caos, né? Sim. Então, ao contrário, você está com assessoria, você está mantendo a empresa com um compliance legal, governança bacana, nível de contingência sob controle. E isso vai te ajudar na hora do êxito, seja um êxito parcial, total, enfim, não importa. Muito bom. Se a gente fosse, para a gente encerrar, a gente sempre pede, né, tem 2 perguntas finais. A primeira delas é se tu pudesse voltar para o início, lá em 2003, quando tu iniciou o teu escritório, e hoje já referência no Sul, como você comentou, a maioria dos êxitos passam por vocês hoje, das M&As, e qual seria o conselho que tu daria para o Marcos lá do início? Caramba, essa tu não me preparou. Por isso que a gente não manda pauta, é surpresa. Essa do caprichou, Eduardo. Essa foi a melhor pergunta do ano, aliás, que me fizeram, tá? Quer Se eu estivesse frente a frente contigo lá atrás. Dando um feedback foi a melhor pergunta do ano que me fizeram. Eu adoro essas perguntas. Eu falaria para ele o seguinte. Meu querido, curta a jornada. Curta um pouco mais a jornada. Não fique preocupado com pequenos problemas. Eu, quando fundei o escritório, eu já tinha certa maturidade. Eu fui, como eu te falei, trabalhei na DataSul. Eu tinha 30 anos, né, quando eu fundei o escritório. Cada probleminha que havia, eu me afundava no estresse. Me afundava num nível de ansiedade. Não importava o tamanho do problema. Qualquer problema. Para mim era um... Ai, nossa, para que esse problema? Para que surgiu esse problema na gestão do meu negócio, né? E dormia mal, isso e aquilo, né? Hoje eu vou dizer o seguinte, hoje eu diria para ele, era o Marcos de 30 anos e o Marcos de 51, né? Não te importe com os pequenos problemas. Lide com eles, né? Mas... Sofra menos. Sofra muito menos. Ou melhor, nem sofra. Só dê atenção e resolva. Porque, quer queira ou não, de um jeito ou de outro vai se resolver. Vai se resolver e você tem competência para resolver. Mas eu não tenho competência para resolver. Vai atrás de quem tenha. Ponto. Mas sofrer, entrar num nível de ansiedade exagerado, absurdo, que te incomode inclusive no ambiente familiar, isso não vai ajudar em nada. O probleminha vai estar ali. É continuar. Então assim, é respirar e saber que esse probleminha não vai te afetar. Tu vai resolver. Tu vais resolver. Pô, mas eu queria resolver amanhã. Pô, meu amigo, tem probleminhas que você vai resolver em 6 meses. Tem jeito. É em 6 meses. É 1 ano. Tu vai resolver. Não é amanhã. Então assim, menos ansiedade, menos sofrimento. E curta a jornada. Curta a jornada. Assim, acredite em ti. Tenha um propósito. Eu já tinha propósito. Então isso foi muito importante para mim. Isso foi muito importante. Assim, o escritório desde o início tinha planejamento estratégico. Éramos eu e mais 2 só. Né? Éramos 3 pessoas. Fazer planejamento estratégico com 3 pessoas, eu faço planejamento estratégico pessoal, eu comigo mesmo. Então, o propósito eu sempre tive. Só que eu era um cara extremamente ansioso. E eu acho que seria um conselho, e que acaba afetando os negócios, né? Um conselho pessoal. Eu falei, curta a jornada. Curta a jornada. Quando você curte a jornada, com menos ansiedade, nossa, parece que esse probleminha aqui, isso aqui eu resolvo amanhã, é fácil. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então não é algo irreversível, não é uma doença grave, não é um problema. E graças a Deus você tem problemas. Aliás, uma organização que não tem problemas é porque ela está morta. Ela morreu, ela não tem vida. Então hoje, 51 anos de idade, Eduardo,
Eu chego no escritório segunda-feira, reunião de sócios, aí os sócios me trazem. Marcos, temos um desafio aqui, temos uma situação para resolver. Marcos, olha só. Eu olho sorrindo. Coisa boa, hein? Estamos crescendo. É óbvio, porque é um organismo, ele está... Crescimento é desconfortável. Crescimento é desconfortável. Que maravilha isso. Então, assim, eu brinco com os meus sócios, eu tomo o café da manhã com os meus problemas. Eu amo isso. É delicioso. Porque a satisfação também de resolver os problemas é uma coisa maravilhosa. Sim. E antes não. Antes eu queria acordar e queria... Não tem problema nenhum, né? Não existe, meu amigo. Não existe. Empreendedor do segmento da tecnologia da informação, startups, quero dizer um negócio para vocês. Vocês vão ver cheio de problemas. Que maravilha! Que maravilha! É um espetáculo isso. Isso é ótimo, tá? Então, curta a jornada. Esse é o conselho que eu daria para o Marcos de 21 anos. E também daria o conselho, vá para Memphis um pouco antes. Eu sou fã de Elvis, né? Fui cover de Elvis na minha juventude e só fui conhecer a casa do Elvis com 50 anos de idade. Então, se você está me ouvindo, Marcos, de 30 anos, vá para Memphis antes, não perca tempo. Demorou muito. Sabe que isso é uma das coisas que eu falo com minha esposa. Eu falo assim, a gente tá longe, eu sou muito grato pelo que eu tenho. Isso. Gratidão é importante. Eu sou muito grato. Exercício da gratidão. E da onde a gente veio, nunca vi meu pai na vida. Mãe faxineira, vim morar sozinho com 15 anos. Então, tá aqui onde a gente está hoje, para mim é muito bom. Parabéns, Eduardo. Mas, quero mais. Mas é óbvio. E só que isso é interessante, porque eu falei para ela, a gente tem condição de fazer algumas coisas que antes a gente não tinha. Uma viagem para Memphis. Olha só. E a gente não faz. E essa foi uma discussão que a gente eu tive com ela. Eu falei, a gente fica preso nesse looping de resolver problemas. Você tem que curtir. Sim. Tem que viver a vida. Tem amigo meu que fala assim, não, Marcos, eu já falei para minha esposa, nós vamos, durante 5 anos não vamos fazer nada porque eu tenho que focar. Eu falei, cara, não estou dizendo que tu tenha que jogar fora teu outro patrimônio, mas preserva um pouco dos teus momentos com a família e curta um pouco. Vá para um hotel fazenda aqui do lado, né? Mas... Conhece o Matheus Audaces? Claro. O Matheus falou para mim, ele estava aqui faz um mês, mais ou menos, passou aqui. A Audaces, nós fizemos um projeto de M&A recente para eles. Inclusive ele comentou, Eduardo, entenda assim, é um malabarismo. Só que a bolinha da família é uma bolinha de cristal. De cristal, ela quebra. Ela quebra. A profissional é borracha. Volta e quebra, e vai para um lado. Então, muito bem. Se fosse, então, agora para dar o conselho para um executivo de indústria, eu vou falar de indústria, não vou falar de startups, vou falar de indústria. Indústria agora. Qual seria esse conselho? Contrate a Apo. Boa, contrate a Apo. Aí você também está à disposição. Eu diria... eu participo de um grupo de executivos, né? De lideranças executivas do estado inteiro. E eu percebo que o conselho é basicamente o mesmo para todos. E é basicamente voltando ao engraçado, a gente vai fechar com o início. Vá buscar conhecimento, vá buscar informação. Hoje nós vivemos a era da informação. E uma informação extremamente líquida, né? Ela muda a toda hora. Antes, os executivos, eles obtinham uma graduação, uma qualificação, e essa graduação, essa qualificação, ela era valor para ele por 10 anos, 15 anos. Hoje não. Hoje não. O executivo, ele pode ficar obsoleto de maneira imediata, muito rápida. Então, o executivo, você executivo, vai buscar conhecimento, qualificações, cursos, treinamento, enfim, mas de maneira essencial, faça o seu network. Não
não se restrinja a você, a tua bolha, teu círculo ali dentro da própria empresa. Vá buscar network, né? Olha, você precisa ter alianças, você precisa ter gente do mesmo nível que o teu, para você inclusive testar. Olha, eu sou diretor de fábrica, diretor de produção, e eu tenho um colega lá que é diretor de produção. Pô, vamos almoçar? Pô, eu estou tentando remodelar o processo produtivo da empresa, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. O que tu achas? Pode, mas seja honesto. E esteja preparado para ouvir tudo, inclusive que tu está fazendo uma grande bobagem. Esteja preparado para isso. Tu tem que ter parceiros assim. Tem que ter mentores. E esses mentores podem ser o cara que está do teu lado, um diretor que você conheceu num evento. Ter esse tipo de network para você buscar informação. Isso que vocês fazem aqui, Eduardo, eu acho sensacional. Até para gerar isso. Então, antigamente, o diretor de produção, para usar o mesmo exemplo, ele fez o curso lá, fez uma faculdade, ele fez uma pós, e ele fazia lá nos anos 80, talvez, nos anos 90, ele fazia nos anos 90 a mesma coisa que ele fazia nos anos 70. Uma diferença ou outra. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas mudam. Eu volto a dizer, o conhecimento, a informação, ela é líquida. Ela muda. Igual água, né? Ela vai mudando toda hora. Aí ela está num copo reto, ela está aqui nesse vasilhame aqui, nesse Stanley. Daqui a pouco ela está numa xícara, né, de café, ela está na tua xícara, e tu tem que se adaptar. Tu tem que se adaptar, ponto. E vai mudar, e não porque ela não muda porque tu pediu para mudar, ela muda porque o cenário que tu não controla muda. Então, isso é assustador. Nossa, mundo jurídico, hoje, segurança jurídica no país é uma desgraça. Sim. Mas você tem que estar preparado de algum jeito, tu tem que acompanhar, tu tem que... Então, assim, fique alerta e se conecte. Conexão, tá? O escritório, a gente fez um evento recente aí, o nosso Summit, em que eu destaquei que um dos principais valores do escritório é criar pontes entre os clientes. Criar pontes entre parceiros e clientes. Criar pontes entre pessoas. Ou seja, no final do dia, o escritório é um grande conector de gente. Então, a gente acredita muito nisso, eu já percebi que você acredita também. A gente se alinha, se identifica muito com isso. Então, executivo, busque conexões. Né? Não, e mais, eu volto a dizer, como tu falou, não só na tua bolha. Em diferentes cenários, em diferentes segmentos, isso vai te ajudar. Sim, tu começa a ver empresas que, como a gente conversou antes aqui, algumas dessas que eu comentei, 40 quilômetros de ti que tu nem conhecia. Exato, tu vê. Tem muita coisa acontecendo aí fora. Sim. Tem muito. E olha, eu costumo dizer que eu conheço muita gente, mas é engraçado, eu amo quando você me falou, né, de uma empresa aqui próxima, 500 pessoas, que maravilha. De tecnologia. De tecnologia. Que maravilha. Eu amo isso, né? Eu até não me censuro, não conhecia. Putz, não. Muito pelo contrário, eu fico feliz. Coisa boa, né? Eu fico feliz porque isso é oportunidade, né? Sim. Isso é oportunidade, isso é mais gente que eu posso agregar e mais gente que pode agregar para mim também, porque eu também estou preparado para ouvir, preparado para entender o que eu posso melhorar, né? Então, que legal. E isso que torna a nossa vida, agora filosofando, né? Sim. É isso que torna a nossa vida uma coisa especial, né? Sim. Falando em jornada, né? Sim. É muito legal saber o quanto a vida pode trazer de coisa boa. Né? Muito bem. Marcos, gratidão pela presença. Opa, eu que agradeço. Obrigado pela troca, parabéns pela empresa, pela história. Obrigado. E obrigado por ter aceito o convite, pelo tempo. E eu agradeço demais o convite. Poxa, foram as melhores horas dessa semana, eu garanto para você, porque eu sofri muito aí essa semana para resolver, para deixar o meu cliente feliz, né? Que bom. Dormi bem ontem, então eu vim hoje relaxado, acho que ainda bem, né? E foram horas maravilhosas, desculpa aqui, advogado sabe como é que é, né? Advogado mais professor. Não, advogado, professor, não tem como, eu vou falar, né? Então eu espero que possa ter agregado valor para você, para quem está do outro lado aí da tela, né? Então, muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Mapcast. Valeu!